mensagem de hoje, que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 até o 5. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O tema de hoje é administrar os planos de Deus. Uma vez alguém falou assim: como eu vou falar dos planos de Deus se eu não consigo nem eu mesmo fazer certos planos? É uma grande verdade, sim. Nós temos dificuldades não em fazer planos, mas em levar os planos no seu objetivo final. Os planos que nós fazemos, nem todos eles dão certo. Tem muitos e muitos deles, se não a maioria, eles não dão em nada. E agora, como é que é administrar os planos de Deus? Fica bem complicado isso para a gente. Só que o nosso pensamento precisa ser diferente. Fazer os planos de Deus é com a ajuda de Deus. É Deus nos usando como instrumentos seus, instrumentos da sua palavra. Enquanto que os nossos próprios planos, nós mesmos fazemos por conta própria. É claro que nós também pedimos a Deus que venha nos ajudar, e Deus toma a sua decisão em nos ajudar no plano que nós estamos fazendo, ou então alterar o plano nosso para ele ser diferente, porque assim ele é melhor. Mesmo que a gente não compreenda isso como funciona. Mas aqui os planos de Deus, eles têm algumas coisas em comum, aquilo que nós também já sentimos no coração. A salvação em Cristo. Esse é o principal plano de Deus aqui na Terra. Tentar salvar o máximo de pessoas que for possível. Nós já recebemos a fé em nossos corações. Então nós já estamos no plano de Deus concretizado. Agora só precisa, é verdade, ficar dentro dos planos de Deus até o dia da morte e não desistir da fé. Então, ficar na fé, esse é o segundo plano de Deus. O primeiro plano é colocar a fé na pessoa. Então, o Espírito Santo vem de forma especial, trazendo a fé ao coração. Depois disso, o plano agora é conservar essa pessoa na fé. E aqui os apóstolos, eles estão trabalhando em favor do reino de Deus. E o apóstolo, ele diz assim: olha, vocês precisam nos reconhecer como apóstolos, aqueles que estão administrando os planos secretos de Deus. Nós não somos assim, como diz ele, qualquer coisa aqui no mundo, ou temos qualquer profissão aqui no mundo. Essa profissão que nós temos, se podemos chamá-lo de profissão, é uma designação, é um chamado diretamente de Deus para fazer as coisas de Deus aqui na Terra. Então, tanto os apóstolos como os pastores, os religiosos em si, eles não devem estar se preocupando em primeiro lugar cuidar das coisas terrenas. Os apóstolos, eles pregaram o Evangelho. Então, assim o pastor também vai fazer, ser fiel a Deus e estar a serviço de Deus e não de pessoas. E a sua preocupação primeira não deve ser as coisas materiais. Pregar a palavra de Deus, administrar o sacramento do batismo, da Santa Ceia, fazer a instrução acontecer na congregação, estudos bíblicos, cultos devocionais, visitas, especialmente aos enfermos, e também a instrução na doutrina da palavra do Senhor. Tem tantas coisas que nós precisamos fazer como um pastor.
E isso nós fazemos diretamente de Deus para as pessoas. Então, o nosso chamado não é um chamado humano, não é de congregação. A congregação chama em nome de Deus. E aí o pastor trabalha em nome de Deus para a congregação. Quem é o patrão do pastor? É Jesus Cristo, não é a congregação. Deus designou aquele seu funcionário, o seu pastor, no caso aqui era o apóstolo, para que ele fosse pregar o evangelho. E a designação era de Deus para aquela pessoa escolhida. Assim nós vamos trabalhar, administrar aquilo que Deus deu para nós. Administrar a palavra e o sacramento. E isso realmente é importante. Não é assim uma coisa mais ou menos. E os congregados nunca devem ficar pensando que vamos ver se nós temos tempo para ouvir a palavra do Senhor. A palavra é eficaz, a palavra é ótima, ela tem um valor muito grande, porque ela nos constrói a própria vida junto com Deus. E um dia, por causa desta palavra que nós aceitamos em nosso coração, nós estamos junto com Deus na eternidade. Então, vale a pena nós também sermos administrados pelo próprio pastor. O pastor que é consagrado ao Senhor, na verdade, né? Não aquele que não é consagrado a Deus. Aquele que Deus colocou para trabalhar, ele também tem a obrigação de levar o bom evangelho, a boa notícia da salvação a todos os corações. E Deus, ele é muito capaz, ele é muito eficiente em fazer com que pessoas que são pecadores igual uns aos outros serem escolhidos para esta tão nobre missão. Por isso tudo nós queremos agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor sempre fique perto de nós e nos ajude como pastores fiéis e também congregados fiéis ao Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por aqueles apóstolos antigos que pregaram a tua santa palavra, pelos evangelistas, pelos missionários, pelos pastores, por todos aqueles que o Senhor escolheu para pregar o teu santo evangelho. Te agradecemos e pedimos que sempre haja pastores entre nós. Em nome de Jesus. Amém.